Deputado Jair Bolsonaro. Senhor presidente, eu preciso de 8 minutos como deputado Ivan Valente para uma questão de democracia, já que fala-se tanto de democracia e direitos humanos. Eu queria começar o seguinte. Primeiramente, o ministro não me convenceu e eu prefiro ficar na linha do constitucionalista Ives Gandhi Martins, que inclusive diz em matéria aqui no Correio Brasiliense, frete com totalitarismo, diz também que a sua proposta, caso aprovada, nos levaria a regime semelhante aos governos da Venezuela e Bolívia. E mais na frente um pouquinho, diz aqui o Ives Gandhi também, que guerrilheiro quando tortura é certo, militar é demônio. E ficaria também, eu estou falando que não é a minha opinião, por enquanto, a minha opinião vai ter daqui a pouco. Daqui a pouco. Ficaria também aqui com o ex-ministro do STF, Carlos Veloso, que disse que essa tua proposta é uma tolice, e ela enfraqueceria o judiciário. Está aqui no Correio Brasiliense. Dizer aqui que o momento é oportuno, que os militares, quando assumiram o governo, em 31 de março de 64, foi por uma imposição da sociedade, povo na rua, toda a igreja católica, toda a mídia brasileira, a classe empresarial, é só ignorante que não frequenta a biblioteca não sabe disso. Fica apenas, para manutenção do seu carguinho, defendendo quem está no governo. E dizer para a imprensa também, que o editorial do Roberto Marinho, de 7 de outubro de 84, começa dizendo, participamos da Revolução Democrática de 64. Presta atenção, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Muitos no atual contexto de hoje em dia ainda. Dizer também que das várias passagens do grande líder Lula, quando visitou o Fidel Castro, entre tantas outras, ele diz aqui, em cartas e em pronunciamentos, em Havana, como por exemplo, sou amante da Revolução Cubana. Diz mais, que o regime cubano deveria servir de modelo para o Brasil. Diz mais o Lula aqui, e tem uma coisa muito importante, aqui a democratização existe de verdade, porque o povo tem ampla participação, tudo sobre Fidel Castro. Palavras não vão levar à verdade. O meu grande questionamento aqui, que eu acompanho Ives Gandhi Martins, o projeto tem que ser derrotado como um todo. Como um todo. A comissão da memória e da verdade. Eu quero a memória e a verdade, mas não com a comissão indicada por Vossa Excelência, como está aqui. Integrante da Casa Civil, Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Comissão de Mortos Desaparecidos, Representação Civil, etc. Eu não quero isso aqui. Eu quero uma comissão paritária. E o ministro Jobim não nos respondeu sobre isso, mandou que eu emendasse o projeto. Eu não tenho poder, força para emendar projeto nessa casa. Queremos a verdade. Queremos saber, por exemplo, onde a Dilma Rousseff enfiou os 3 milhões de dólares que ela roubou na casa do Ademar no Rio de Janeiro. Queremos saber onde a Ladra enfiou esse dinheiro. Queremos saber onde seu comparsa Carlos Mick, onde o comparsa, isso é verdade. Da taquigrafia, essas expressões é incompatível. A verdade pega a orelha. Pega a orelha. Queremos saber. Conclua no seu tempo. Onde? Eu estou nos 7 minutos. No seu tempo, tá certo? Já terminou 7 minutos, mas não. Onde o Carlos Mick, meio minuto só. O Carlos Mick enfiou os 54 milhões que ele roubou lá do Banco Arnoldo, inclusive com homicídio, isso para ser um latrocínio. Então, senhor ministro, que nós queremos uma comissão da verdade paritária. Por que não tem integrantes do Clube Militar, do Clube Naval, do Clube do Exército, do Grupo Terrorismo Nunca Mais? Por que só integrantes indicados por Vossa Excelência? Que verdade é essa que os senhores querem alcançar? Vai ser uma comissão da calúnia, com uma diferença, Eu não posso ser demitido, o general pode, Eu não. E eu estou aqui para falar a verdade. O teu governo não, por exemplo, considera a FARC como uma organização criminosa. Está aliada à escória da América Latina, defende o governo cubano, inclusive contra a liberdade dos presos políticos, a favor da morte do Tamayo. Que governo é esse que fala em direitos humanos? Para usar... Bolsonaro conclui, por favor. Para concluir. É um governo que quer, por exemplo, a não extradição do elemento Batisti, que tem 4 homicídios. Vosso governo tem que apurar o caso Celso Daniel, que foi sequestrado, torturado e executado por integrantes do PT. Por isso que o Cunhal foi lá para defender a tese de que foi um crime comum a execução, a tortura de Celso Daniel. Que governo é esse que fala em democracia, que fala em direitos humanos,
Se não olha o teu próprio umbigo, não olha a tua retaguarda. Que governo é esse? E a questão da Araguaia, para concluir, já que Vossa Excelência elogiou o para concluir, quero ver a Araguaia apenas. Oi. O Exército Brasileiro evitou que o coração do Brasil se transformasse numa FARC, como existe na Colômbia. O Exército colombiano não foi devidamente enérgico com seus guerrilheiros. O Exército nosso foi, evitamos uma FARC na coração do Brasil. Só para apenas uma pergunta, senhor ministro. Vossa Excelência concordaria em integrar representantes de clubes militares nessa comissão, ou que a comissão da verdade é apenas composta por integrantes seus? Porque o que eu entendo é o seguinte: 7 marginais para julgar o Beira-Mar, ele será absolvido. E 7 de Vossa Excelência, para contar a história, será contada uma mentira, uma farsa, que nós não podemos admitir.